fé e esperança estão em Deus. Mais uma vez, que os céus fechados se abram. Aleluia! A nossa fé e esperança pelo grande Deus. Aleluia. Quantos creem nisso? Aplauda Ele, celebra, engrandeça, Ele é digno. Aleluia. Você pode se assentar dando glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto você senta, abra a tua Bíblia. Depois de se assentar, abra a tua Bíblia. E na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9. Enquanto você abre, eu quero aqui louvar a Deus, a você que nos visita pela primeira vez. Dê um sinal com a tua mão. Se você nos visita hoje pela primeira vez, nós queremos te conhecer. Nós não queremos constrangê-lo, apenas te conhecer. Amém. Todos de casa, louvado seja Deus. As crianças têm agora ali o teu culto infantil. Nós queremos louvar a Deus por estas crianças, pedir ao Senhor que as abençoe poderosamente, que seja ali um culto poderoso na presença do Senhor, que o Senhor use essas crianças em adoração, em sabedoria, para ouvir aquilo que o Senhor tem e aprender. Use também o pregador, a pregadora, a professora, o professor, nesta manhã, que sejam bênção em nome de Jesus. Aleluia. Queria também reforçar aqui um aviso. Nesse mês de novembro, nós estaremos fazendo uma campanha de oração toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, 2 horinhas apenas, das 10 à meia-noite, toda sexta-feira, e você está convidado, é para toda a igreja, tá? Você que pode, você que tem a disponibilidade, né, que não vai estar trabalhando, pode estar conosco, toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, ou das 22 às 0 horas, nós estaremos aqui na igreja, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, nesse tempo que o Senhor colocou no coração do pastor. Nós vamos estar aqui nesta campanha de oração. Inclusive esse mês, né, final do mês, nós temos o culto do amigo, né, dia 28 de novembro, então você vai gerando aí no teu coração, acredito que você já gerou, vá orando, vá buscando o Senhor em oração, para que você possa convidar esse seu amigo, essa sua amiga, para estar conosco. Por isso esse mês nós vamos estar falando, intensificando sobre o poder da oração, a vida em santidade, incentivando, mostrando você através da Bíblia ferramenta, diretrizes, para que você seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, versículo 23 ao 26, todos acharam, amém? Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em que tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, mas não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar, pelo aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, por intermédio do louvor, por intermédio, a Deus, da palavra, Senhor, da oração, e neste momento, Pai, no qual nós abrimos a Tua palavra novamente, fala conosco uma vez mais, Senhor, acrescenta ao nosso coração aquilo que precisa ser acrescentado, transforma aquilo que precisa ser transformado, corrige aquilo que precisa ser corrigido, e enche-nos da Tua presença, para que experimentemos qual seja a Sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos diminua, para que o Senhor cresça, e ao Senhor honra, glória e todo louvor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nesta manhã eu quero falar com você sobre vida cristã. Eu quero conversar contigo. Nós queremos ser ministrados pelo Espírito Santo, através do texto que o Senhor colocou ao meu coração, sobre a vida cristã. Paulo, quando ele vai descrever o capítulo 9, e ele aqui começa a discorrer, ele vai falar sobre a responsabilidade, ou sobre as responsabilidades e deveres
que os cristãos têm, mas também vai falar dos direitos daqueles que são pregadores do Evangelho de Jesus. E eu quero te dizer algo nesta manhã: não só eu, não só o pastor Roberto, não só os pastores somos pregadores do Evangelho de Deus. Todos nós somos pregadores das boas novas. O ID, ele não veio só para pregadores. O ID, ele não é uma incumbência somente dos apóstolos, somente dos pastores, somente dos pregadores. O ID, pregai o Evangelho a toda criatura, é uma responsabilidade da igreja. Deus, quando vai comissionar a igreja, Ele vai comissionar a igreja. Ele não vai comissionar cargos em específico, mas Ele vai comissionar a minha vida e a tua vida a sermos um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho na face da terra. É interessante que Paulo aqui, ele vai começar se referindo, quando ele discorre o capítulo 9, de um ambiente. Ele vai primeiro, na verdade, falar sobre as responsabilidades, sobre as obrigações que pesa sobre aquele que prega o Evangelho. E aí então ele vai começar na reta final aqui desse contexto do capítulo 9 a falar de um cenário esportivo, porque a cidade de Corinto, ela recebia os esportes, ela recebia os eventos esportivos da época. Então Paulo aqui, um pouco antes, no versículo 16, por exemplo, ele vai falar, na parte B: pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo está dizendo que existe uma responsabilidade, e ai daquele que tem essa responsabilidade e não prega, ai daquele que tem essa responsabilidade e não anuncia, ai daquele que tem essa responsabilidade e não fala do Evangelho de Deus. E aí então ele vai continuar discorrendo, e no versículo 19 em diante ele vai falar: porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar o judeu. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, a fim de ganhar todos os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvasse alguns. Paulo está dizendo que ele pediu e recebeu sabedoria e discernimento de Deus para saber se posicionar em todas as ocasiões, para ser um instrumento de Deus aonde quer que ele estivesse, não ser influenciado pelo sistema, não ser influenciado por aqueles que não têm temor, não ser influenciados por aqueles que estão debaixo de um jugo que não é o jugo do Senhor, por aqueles que estão vivendo a sua vontade, para não ser influenciados por esses, mas ser um instrumento influenciador na vida dessas pessoas. E dado esse cenário, Paulo ele vai trabalhar desta forma com a igreja de Corintos, porque Corintos estava situada numa região, numa localidade da Grécia, onde eram realizados os esportes que nós podemos chamar de esportes olímpicos, que nós os conhecemos como esportes olímpicos. Existia naquela cidade um santuário de Poseidon ou Poseidon, e dentro desse santuário havia um grande estádio, e nesse estádio havia diversas modalidades esportivas, como atletismo, lutas, corridas de cavalo, dentre tantas outras coisas, esportes de encenação, dança, que nós conhecemos agora como ginástica rítmica. Então havia muitas modalidades esportivas, e agora Paulo então ele vai usar desse contexto para tratar a igreja, para falar com a igreja em Corintos e dizer para eles, da mesma maneira que estes homens se preparam, da mesma maneira que esses homens, eles buscam alcançar algo, da mesma maneira que esses homens, eles se sacrificam em prol de receber algo corruptível, assim precisa ser a igreja. Assim eu e você, que fomos chamados, não apóstolos, não pastores, mas pregadores das boas novas, e ai de nós se não pregarmos.
Nós precisamos dessa sabedoria para aonde quer que nós estejamos, conduzir o povo a compreender o Evangelho de Cristo. E aí Paulo então, ele entra nesse cenário, e ele vai trazer para mim e para você aqui, diretrizes, ferramentas, características, que nós cristãos precisamos ter, que são determinantes para a nossa vida, para que nós cumpramos a vontade de Deus em nós, e através de nós. Porque a vontade de Deus, ela é aperfeiçoada em nós, para que nós, como instrumento de Deus, possamos alcançar outros, para que nós que recebemos algo da parte de Deus, possamos compartilhar com os outros, para que não fique só em nós, para que não fique só naquilo que eu e você recebemos, mas nós venhamos a compartilhar. E a vida cristã, ela possui algumas características que nós precisamos exercer, dado aquilo que Paulo está falando. Paulo, ele começa o versículo 23 que eu li para vocês, dizendo que tudo faço por causa do Evangelho. Para ser participante dele, Paulo está dizendo, quando eu faço pelo Evangelho, eu estou incluído no Evangelho. Só faz pela causa de Cristo quem foi incluído por Cristo, quem teve um encontro com Cristo, quem foi transformado por Cristo, quem foi justificado por Cristo, quem foi regenerado por Cristo, quem foi adotado, enxertado na videira verdadeira e agora faz parte da família de Cristo. Quando eu faço, Paulo está dizendo, por causa do Evangelho, eu me torno participante do Evangelho. Meu irmão, não tem nada melhor do que você ser participante do Evangelho. Não tem nada melhor do que você ser instrumento de Deus para que outros conheçam o Evangelho. Nós temos muitos prazeres na vida, nós temos muitas alegrias na vida. Quem já casou aqui sabe da alegria que é casar, da emoção que é casar. Quem já teve filho aqui sabe da emoção que é ter filho, pegar o seu filho, a sua filha nos braços. Mas existe algo da parte de Deus, que quando nós falamos do Evangelho para alguém, e essa pessoa vem à frente e fala, eu quero aceitar Jesus. Quando nós falamos do amor de Cristo para alguém, e essa pessoa fala, a minha vida foi mudada por aquilo que Jesus fez através da tua vida. Meu irmão, não há preço que pague. E é isso que Paulo está falando. E aí Paulo então, ele vai continuar no versículo 24, dizendo algo, que é a primeira característica que o primeiro tópico que nós aprendemos nesta manhã. Ele diz assim, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Primeira coisa que nós aprendemos, a vida cristã requer esforços. A vida cristã requer esforços. Paulo está dizendo assim, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos correm. Se você assiste a Olimpíada, você sabe o que eu estou dizendo, quando dispara ali o revólver, o sinal, o tiro, todos saem correndo, mas apenas um recebe o prêmio. Somente aquele que cruza primeiro a linha de chegada. Mas não é simplesmente chegar e correr lá. Existe uma preparação para que ele esteja lá. Foram horas, dias, semanas, meses, anos se preparando para estar lá. Não foi de repente. Imagina eu, meus irmãos, com esse preparo físico que seus olhos vos vê, chegar lá e disputar com o Usain Bolt. Eu sei que dentro da máscara você está rindo, você está imaginando a cena. Enquanto eu der 1000 pernadas, ele deu 2 e ganhou. É porque só a perna dele já ganhou de mim. Não é simplesmente chegar e correr, é se preparar para alcançar o objetivo. Mas Paulo está dizendo, meus irmãos, todos correm, mas só um é beneficiado pelo prêmio. Mas se vocês se esforçarem, há prêmio para todos. Vocês não correm em vão diante de Deus. O trabalho de vocês em Deus não é em vão. Não existe apenas uma coroa da vida. Não existe apenas um maná escondido, como nós lemos aqui.
Não existe apenas uma pedrinha branca, existe pedrinhas brancas, existe coroas da vida, existe manás escondidos para todos aqueles que forem fiel. Por isso ele está dizendo: esforcem-se, como esses atletas se esforçam, mas corram, se empenhem, façam a sua parte com toda a dedicação que vocês podem, com toda a excelência, com todo o esforço necessário para que vocês alcancem o prêmio que existem para todos em Cristo Jesus. Não existe só para alguns, meus irmãos, existe para todos aqueles que permanecerem fiel. Na vida espiritual não é diferente da vida profissional, como eu discorri um atleta aqui. Não é diferente, porque todos nós precisamos entregar o nosso melhor. Para eu ser um bom atleta, para eu ser um bom profissional, para eu ser um bom médico, para eu ser um bom advogado, para eu ser aquilo que Deus me chamou para fazer profissionalmente, para aquilo que Deus me chamou para ser como pai, esposo, eu preciso aplicar o meu melhor diariamente. Para ser um instrumento de Deus, eu preciso me esforçar diariamente e aplicar o meu melhor naquilo que Deus me chamou. É esforço, e todo esforço não é em vão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Deus não fica devendo nada para ninguém, meu irmão. A gente empresta livro, esquece de devolver. A gente compra alguma coisa, esquece de pagar. Não estou falando que é para você fazer isso, pelo amor de Deus. Acontece, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu prometi um café para o Lucas, acho que faz uns 6 meses. Até hoje eu não paguei. Olha Deus falando. O Hélio está falando que não vem querendo inventar a cobrança aqui para mim não. Prometi para você não. A gente esquece, mas Deus não fica devendo nada para mim e para você. Todo esforço, toda noite sem dormir, todo o tempo que você ficou consagrando-se, jejuando, orando. Faz quanto tempo você está orando pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento? Não desista, porque todo esforço é recompensado em Deus. E Paulo vai continuar dizendo: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Segunda coisa que nós aprendemos, que todo cristão precisa ter na vida cristã, o que nós precisamos ter: disciplina. Disciplina é ter ordem, disciplina é ter uma conduta que assegura o bem-estar do indivíduo, ou o bom funcionamento de algo. Nós temos disciplina para tantas coisas na vida, e para termos vida com Deus, nós precisamos ter disciplina. Existe uma matéria que nós lecionamos no seminário que chama formação espiritual. Lá nós vamos tratar sobre as disciplinas espirituais, sobre a importância de ter vida com Deus, de ter vida de oração, de fazer jejum, se consagrar, de ter vida de leitura da palavra, de ter vida devocional, a importância de se buscar a Deus. Porque para que nós alcancemos algo na vida, nós precisamos ter disciplina. Para que você se forme na sua faculdade, na faculdade que você está fazendo, você precisa ter disciplina nos estudos, comprometimento com os horários, assistir às aulas. Você não simplesmente entra e sai do jeito que você bem entende, porque você precisa de disciplina. A vida com Deus não é diferente, meu irmão. Existe algo escondido, como nós ouvimos aqui já hoje, preparado para aquele que busca Ele no secreto. Existem coisas escondidas para aqueles que no escondido estão buscando a Deus. O que nós estamos fazendo quando ninguém nos vê? O que nós estamos fazendo quando nenhum olho nos observa? Como tem sido a nossa vida com Deus em oração? Como tem sido a nossa vida com Deus na leitura da palavra? Meu irmão, tem gente que vem para a igreja no domingo e só vai ler a Bíblia no outro domingo, quando o pastor manda abrir. E aí nós chegamos e falamos: eu estou fraco. É como um atleta, Paulo está dizendo: se o atleta não tiver disciplina em comer, em treinar, é disciplina. Porque você acha que o treinador fica com o atleta o dia todo?
dorme com o atleta, acorda com o atleta, vive com o atleta. Não. Porque quem quer fazer o que não é certo, faz. Quem quer perder o foco, perde. E pode estar todo mundo cuidando da vida dele, ele vai fazer. Porque a disciplina não é os outros que impõem, é eu que decido viver em disciplina. É eu que controlo a minha mente, é eu que decido falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda. É aquela vontade que às vezes você tem de comer algo que você não pode. E aí você luta contra essa vontade, como um atleta luta. Aqui Paulo está dizendo, é a mesma vontade que você tem para controlar quando você não quer ler a Bíblia, mas você tem que ler, e você sabe da importância de ler, e você lê mesmo sem querer. Mas quando você está lendo mesmo sem querer, porque o Espírito Santo quer, ele fala com você. Porque é disciplina. Quem já foi dormir com muito sono aqui, que não estava com vontade nem de escovar o dente? Ninguém levanta a mão, mas vocês já fizeram isso. Mas você escova, porque você é disciplinado a escovar o dente. Quantos já foram trabalhar aqui sem querer trabalhar? Guarda para levantar a mão, irmão. Agora melhorou a pergunta, né? Mas você vai trabalhar porque você tem disciplina. Você tem conta para pagar. Você tem algo que você recebe todo mês que te inspira, que são as contas. Você recebe força para correr, água para te conduzir até o serviço. Mas você vai porque você tem disciplina. E aí você fala com o crente: ai, estou sem vontade de ir na igreja. Vai sem vontade mesmo, porque é lá que o Senhor te renova. Ai, estou sem vontade de ler, lê sem vontade, porque quando você começa a ler sem vontade, começa a gerar vontade, porque você começa a se alimentar daquilo que tem vida. Não estou com vontade de orar, ora sem vontade, mas ora. Disciplina com Deus. Nós não vamos experimentar o novo de Deus vivendo da mesma maneira que nós vivíamos. Nós não vamos receber algo novo vivendo as coisas velhas. Eu não vou avançar se eu continuar estagnado nas mesmas coisas que eu vivo hoje. Mas Rodolfo, como que eu mudo isso? Disciplina. Hora de orar é hora de orar. Eu brinquei com um amigo meu essa semana, vou até fazer um merchan aqui, minutinho. Eu subi 24 mensagens no meu canal no YouTube, 4 mensagens por dia, de segunda a sábado, 24 mensagens. E aí eu brincando com ele, eu falei para ele assim: você já assistiu todas? E ele disse: rapaz, mas tem muita. Eu falei: praticamente as minhas mensagens, ela tem o espaçamento de um episódio de Netflix, 45 minutos, 40 minutos. Algumas tem 50, mas ali na média de 40. Tem uma mensagem lá de 30 minutos. Falei: você troca o Netflix para assistir minhas mensagens, olha que benção. Aí ele falou: tá bom, eu vou fazer. Agora que eu já fiz o merchan, youtube.com/Rodolfo David, eu volto para a mensagem. A gente inverte disciplinas. Não é que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para as coisas de Deus, mas a gente tem tempo para as outras coisas. Quais são as nossas prioridades que elas são passíveis de se inverter hoje? Aonde eu estou gastando mais tempo, que está tirando o meu tempo de meditar nas coisas de Deus? Se precisar, acorda mais cedo, se precisar, dorme mais tarde, mas meu irmão, não abra mão das coisas de Deus. Paulo está dizendo que os atletas, eles só alcançam o prêmio porque eles têm algo que os domina, é a vontade de receber algo. Sabe qual eram os prêmios da época? Coroa de aipo. Coroa de aipo. Em alguns eventos um pouco mais estruturados, dracmas. E mesmo assim, eles se empenhavam ao máximo para ganhar. Folha de aipo.
folhas de pinheiro, coroas feitas de folhas de pinheiro, dracmas. E Paulo está dizendo, eles se esforçam ao máximo para ganhar aquilo que acaba, aquilo que murcha, aquilo que o ladrão rouba, aquilo que hoje existe, amanhã não existe mais. Mas vocês se esforçam, vocês têm disciplina por algo que não pode ser tirado de vocês, por algo que não pode ser roubado de vocês, por algo que o tempo não consome, porque aquilo que está preparado para a igreja é incorruptível, é a coroa da vida, é o maná escondido, é a pedrinha branca, é o nome que ninguém conhece a não ser Ele, e aquele que recebe, aleluia, aleluia. E Paulo encerra dizendo: assim como corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não me venha eu mesmo a ser desqualificado. Terceira coisa que nós aprendemos: tenha objetivo. A vida cristã, ela precisa de objetividade. Por que nós viemos para a igreja? Por que nós consagramos? Por que nós lemos a palavra? Paulo vai dizer, para que primeiro eu não seja desqualificado. Sabe por quê? Porque quando eu leio, eu sou o primeiro a ser ministrado. Quando eu medito, quando eu faço o meu devocional, o Espírito Santo está falando comigo. Primeiro Ele me corrige, para que eu possa ser instrumento na vida dos outros. Você já saiu em viagem para um lugar que você não sabia? Eu vou sair sem rumo e ver no que dá? Ninguém faz isso. Você senta, você planeja, você vê o destino, você aprova esse destino, você vê se você tem dinheiro para pagar esse destino. Você organiza como que vai ser, que passeio que você vai fazer, como que vai ser as suas diversões, como que serão as suas diversões. Você arruma a mala, você enche o tanque, dá uma glória a Deus. Você enche o tanque, você pega a estrada. Você põe no GPS, destino final tal, e você vai. A vida cristã é dessa forma. Você não pode chegar no GPS e colocar não sei, que você não vai sair do lugar. Mas a vida cristã, ela precisa de objetividade. Paulo está dizendo assim: eu não corro sem meta, eu não luto como quem luta dando golpes no ar, mas eu amorteço a minha carne. Eu mato as minhas vontades para cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, não tem como nós cumprirmos a vontade de Deus com a nossa vontade, porque fazer a vontade de Deus é vontade de Deus. É o Espírito Santo que coloca em nós a vontade de Deus, para que nós vivamos a sua vontade. E quando há nossa vontade, não há vontade de Deus, porque a Bíblia diz que até o desejo de adorar que nós temos para com Deus vem de Deus. Porque se depender da gente, a gente não adora. Se depender da gente, a gente não lê. Se depender da gente, a gente não ora. Se depender da gente, nós não fazemos nada. Mas o Espírito Santo vem para nos dar um norte, para nos dar uma objetividade na vida. Porque a Bíblia diz que nós caminhávamos para um charco de lodo, que nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos, que nós caminhávamos rumo à morte, mas agora houve uma conversão. Agora nós caminhamos para o caminho, para a verdade, para a vida. Agora há um destino final, agora há um objetivo na minha vida. Agora a minha vida é a sua vida, que não tinha rumo, passa a ter rumo. Jesus é o alvo da minha vida e da tua vida, e nós estamos sendo aperfeiçoados diariamente através do Espírito Santo de Deus, para que alcancemos o prêmio da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus, aleluia. Mas Paulo está dizendo que para isso acontecer, eu preciso esmurrar a minha carne. Eu preciso falar para a minha carne: carne, chega, carne, para. Eu estou com sono, mas eu vou ler.
Eu estou com sono, mas eu vou orar. Eu estou cansado, mas eu vou jejuar. Eu estou com fome, mas eu vou me consagrar. Eu estou isso, eu estou aquilo, mas eu não vou desistir daquilo que Deus tem para a minha vida, porque o prêmio que tem guardado para aqueles que forem fiéis, Ele é incorruptível. E aí Paulo vai dizer que vivendo assim, ele está sendo fortalecido em Deus, para que ele não venha pregar aquilo que ele não vive. Ele está dizendo no final assim: para que eu não venha eu mesmo a ser desqualificado quando prego aos outros. A vontade de Deus é que eu e você cumpramos a sua vontade. A vontade de Deus é que a gente vá morar com Ele no céu. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos em Cristo Jesus, e que eu e você somos a manifestação desse reino na face da terra. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Como que nós temos vivido como cristãos nesse tempo? São dias difíceis, são dias de luta, são dias de dor, de choro, mas porque o nosso rei está voltando. E a Bíblia diz que quando ele voltar, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, porque Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E já essas coisas que nós estamos vivendo não mais existirão, porque tudo se fará novo nele. Existe algo maior para a tua vida, meu irmão. Existe algo melhor para a tua vida, que não consiste no agora, no que você está vivendo, nas lutas terrenas que você está passando. Mas se entregue verdadeiramente à vontade de Deus, como um atleta se entrega àquilo que ele foi chamado para fazer. Se entregue hoje, e viva a vontade de Deus todos os dias da tua vida. Aonde quer que você esteja, pague o preço. Aonde quer que você esteja, chore por almas. Aonde quer que você esteja, fale de Jesus, mesmo que não te ouça. Porque nós só estamos aqui porque um dia alguém insistiu em falar de Jesus para você. Eu me lembro de uma senhora chamada Francisca, que essa senhora, ela é falecida hoje, que essa senhora insistiu em falar de Jesus para mim, e eu dava umas pernadas nela. Ela: filha, vai ter acampamento, vamos. No dia do acampamento ela ficava esperando lá, eu estava lá em Serra Negra pulando carnaval. Mas hoje eu estou aqui, porque alguém insistiu falar de Jesus para mim. Você só está aqui porque alguém insistiu falar de Jesus para você. Você só está aqui porque Jesus morreu na cruz, para que você estivesse aqui nesta manhã. Você crê nisso? Se coloque de pé nesta manhã. Nós não estamos sozinhos. O melhor de tudo, meu irmão, é que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. A Bíblia diz que Jesus estaria conosco, por intermédio do Espírito Santo, todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixaria órfãos. E aí Paulo vai escrever à igreja em Filipe, e vai dizer no capítulo 3, versículo 12 em diante: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para receber a coroa da vida. Nós estamos caminhando para receber o maná escondido. Nós estamos caminhando para receber uma pedrinha com um nome que ninguém conhece, a não ser Ele, aquele que recebe. Nós estamos caminhando, meu irmão. E caminhar em prol, em relação ao alvo, é para frente. Tem coisas querendo te parar hoje, mas eu quero convidar você a se esforçar. Eu não sei o que te acusa hoje, mas se esforce. Eu não sei quais são as vozes contrárias, mas resista. Tenha disciplina, se arrependa, se entregue, busque a Deus.
é manhã de renovar a aliança, e que você tenha objetividade. Existe um futuro para mim e para você, existe um alvo. Paulo está dizendo aqui: eu caminho para o alvo, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Rodolfo, como que eu caminho em rumo ao alvo? Como é que eu recebo essa objetividade nesta manhã? Eu deixo para trás aquilo que passou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se você se arrepender, a novidade de vida para você, a novidade de vida para tua casa, para tua família. E aí você se esquece do que passou, e você tem um alvo. Você começa a caminhar para o alvo. Você começa a sair da inércia e dar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo, e avançar na objetividade do seu alvo, do prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nisso tudo nós não estamos só, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. O Espírito Santo está nos aperfeiçoando diariamente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos ceiar ao Senhor, com o Senhor. Se você não pegou o seu cálice, dê um sinal com a tua mão, o obreiro vai levar até você. Enquanto Lucas adora, que você possa refletir nesta mensagem, que você possa falar: Espírito Santo, que eu possa ser melhor a cada dia, que a minha vida cristã possa verdadeiramente refletir a Cristo, que eu seja um pequeno Cristo na face da terra, que eu seja uma pequena pedra como Pedro, alicerçada na rocha, e quando olharem para a minha vida, não vejam a mim, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que possam olhar e ver a Cristo em mim, através de mim. Espírito Santo, nos ajuda a se esforçar como esses atletas se esforçam, como Paulo aqui está figurando a igreja de Corinto. Senhor, nos ajuda, porque o esforço desses homens, Senhor, submete a um único vencedor, a um único ganhador. Mas a nós que nos esforçamos em Cristo Jesus, temos a vitória por intermédio daquele que venceu a morte, e todos nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Que nós tenhamos disciplina, que nós paguemos o preço que precise ser pago, que nós não aceitemos mais ser só crentes, ser, ó Pai, aqueles que vêm para a igreja de domingo e achar que está bom, porque não está. Eu preciso pagar o preço de segunda a segunda, que eu tenha disciplina, Senhor, que eu pague o preço que precisa ser pago para a proclamação do Evangelho, porque existe um alvo, existe um objetivo para a minha vida, e ela não consiste em ser aplaudido aqui na terra, ela não consiste em receber aquilo que a terra pode me oferecer, mas ela consiste num prêmio incorruptível, que é a presença de Jesus em nós, nós com Ele, para toda a eternidade. Mas não só nós, Senhor, mas aqueles que o Senhor vai colocar nas nossas vidas, aqueles que o Senhor vai nos usar para alcançar, aqueles que o Senhor vai nos usar, Senhor, para evangelizar, aquele que o Senhor vai nos usar, ó Deus, para falar do Teu amor, assim como o Senhor fala para nós, que nós possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, nos ajuda, a começar de mim, que nós, Senhor, a Tua igreja, possamos ser aperfeiçoadas dia após dia, em Cristo Jesus. Aleluia. Adore a Ele.